Olá, gente! Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre 7 motivos ou 7 razões por que Gênesis não é uma lenda. Mas antes eu gostaria de falar por que eu estou fazendo esse vídeo, dando 7 motivos por que Gênesis não é uma lenda. Porque existem teólogos liberais que afirmam que o livro de Gênesis não passa de um mito. Passa por uma teologia liberal. Eu costumo dizer que a teologia liberal é uma teologia não inteligente. É uma teologia que não se baseia em dados científicos, em dados textuais, mas em teorias, né? Teorias e especulações são para pessoas que não são inteligentes. Para afirmar alguma coisa, não são inteligentes. Então, a teologia liberal, ela não tem base. Ela tem especulações. Eu gostaria de dar 7 razões por que Gênesis não é uma lenda. Primeiramente, eu quero dizer para aqueles que me ouvem que eu sou professor de História da Literatura. Também tenho mestrado em Teologia Exegética e analisei os textos gregos, principalmente o texto grego de Marcos, que são os últimos versos, né, do Evangelho de Marcos, a análise dos últimos versos do Evangelho de Marcos. E então eu gostaria de falar, né, sobre o livro de Gênesis de uma forma bem literária. E eu estou falando isso não é porque eu ouvi falar ou porque eu li alguma coisa, estou transpondo para vocês aqui. Não. Eu estou falando isso porque com análise com dados que eu posso identificar que Gênesis não é uma lenda. Muito bem. O primeiro motivo que Gênesis não é uma lenda é porque o relato de Moisés é único no sentido literário. Ou seja, todos os relatos babilônicos achados de criação, ou todos os relatos são em formas de epopeia. Para aqueles que não sabem o que é uma epopeia são relatos, são histórias contadas em forma de estrofes, de forma poética, em forma de estrofes. Todos os relatos achados que falam da criação babilônica, todos esses documentos são em forma de epopeia. Ou seja, o relato de Moisés é único. Moisés escreveu de uma narrativa formidável. E Moisés precisou escrever assim porque ele iria narrar o começo. E todas as narrativas babilônicas são em forma de epopeia. Isso demonstra que o relato de Moisés é único. É um relato narrativo e algumas vezes descritivo que demonstra vamos dizer, uma maravilha de narrativa. Então, o primeiro motivo é que o relato de Moisés é único. Somente o relato de Moisés demonstra esse gênero, esse tipo textual narrativo
descritivo e de uma forma, vamos dizer, de narrar um fato histórico, porque nós vamos ver que é histórico, porque ele demonstra uma cronologia no seu relato, não é? E então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, que Gênesis não é uma lenda, é porque não havia relatos monoteístas da época. Não havia. Somente o povo judeu era genuinamente monoteísta. É verdade que quando José foi para o Egito, há ainda evidências que por um tempo o Egito ele passou vamos dizer, a acreditar no Deus de José, mas o Egito ele é politeísta. Quem diz que o Egito sempre foi politeísta? Você pode procurar os historiadores egiptólogos, ele é politeísta. E todos os relatos babilônicos, que pelo menos há dois, né, que é o Enuma Elish, que é o chamado As Tábuas da Criação, e a epopeia de Gilgamesh, que fala algumas coisas sobre o dilúvio. Todos esses documentos, eles são politeístas, falam dos deuses, falam de deusa. Então demonstra totalmente diferente, ou seja, isso demonstra que Moisés não copiou desses documentos como alguns alegam, os liberais alegam, porque se Moisés copiasse, Moisés falaria de deuses, falaria de uma forma politeísta, mas somente o relato de Moisés era monoteísta. E aqui está a grande diferença dos outros relatos, né? Depois, o relato de Deus, segundo Moisés, era totalmente diferente do relato dos deuses, das epopeias achadas. Porque os deuses dessas epopeias eram deuses que eram criados, envelheciam e até morriam. Nós podemos perceber isso, vejam aqui, na epopeia das chamadas Tábuas da Criação, ou Enuma Elish. Olha o que afirma aqui nessa epopeia, né? Diz assim: quando nas alturas os céus não tinham nomes e embaixo a terra não existia como tal, quando apenas o primitivo Apsu, progenitor deles, existia, e a mãe Tiamat, que deu à luz todos eles, quando as suas águas misturadas e nenhuma terra seca havia sido formada. Nem um pântano podia ser visto, quando nenhum dos deuses havia sido gerado. Se você observar na epopeia de Homero, Ilíada e Odisseia, você vai perceber Homero falando dos deuses que brigavam entre si. Hera briga com Zeus. Zeus procria e dá luz a outros deuses, como Aquiles, que chegou até morrer. Então, os deuses falados por essas epopeias eram totalmente diferentes do Deus revelado por Moisés. Um Deus único, Deus poderoso, um Deus eterno, porque começa no princípio, criou Deus os céus e a terra, e ele criou todas as coisas. Então, o relato de Moisés, de Deus, é totalmente diferente dos relatos mitológicos. O terceiro motivo
porque Gênesis não é uma lenda. Eu quero trazer aqui uma observação de C.S. Lewis, um dos grandes escritores britânicos e autor das Crônicas de Nárnia e de muitos livros e de muitos textos, um crítico textual também. Ele analisando que os evangelhos não podem ser mitológicos, ele defendendo, e eu quero trazer um detalhe que C.S. Lewis, ele fala acerca de um texto, de que um texto não pode ser um mito. E ele tocou no fator do chamado detalhes irrelevantes. Ele escreve, está entre aspas, no seu livro Deus no Banco dos Réus, ele escreve o seguinte: a arte de inventar pequenos detalhes irrelevantes para tornar a cena imaginária mais consciente é arte puramente moderna. Ou seja, um relato onde o autor coloca detalhes que demonstram como um narrador, mas aqueles detalhes não têm muito a ver com a história, apenas demonstra que o narrador estava vendo, estava contando algo. E C.S. Lewis fala do exemplo que Jesus estava escrevendo na areia, no episódio da mulher pega em adultério. E demonstra, então, que esse tipo de evento não pode ser algo mitológico, porque na época eles não tinham esse procedimento literário. E nós vimos em Gênesis coisas assim. Por exemplo, Gênesis 2:12, nós podemos ver Gênesis 2:12, que diz o seguinte, ó, quando Moisés fala do Jardim do Éden, dos rios, ele fala, o ouro dessa terra é bom. Veja, começa dizendo, onde há ouro, o ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidério e a pedra de ônix. Ora, Moisés colocou esse detalhe que não tinha uma importância para o desenvolver da sua narrativa, mas ele colocou exatamente para demonstrar que a sua narrativa vinha de uma fonte que demonstrava que lá naquele lugar onde ele conhecia tinha ouro e tinha bidério. Né? Então, isso demonstra que esse relato não é um relato mitológico. Né? Quarto motivo. Existem detalhes que demonstram que o autor traz um relato com descrição não conhecidas, diferente dos mitos. Ou seja, eu vou explicar. Quando alguém está escrevendo um texto e ele quer escrever um mito, a primeira coisa que ele deve se preocupar é com lugares conhecidos dos seus leitores. É claro. E quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele fala de nome de rios que não eram conhecidos na época do próprio Moisés. Nós podemos ver exemplo aqui em Gênesis 2:10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. Aí aqui o segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro é Tigre, e o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é Eufrates. Muito bem, o Tigre e Eufrates são rios conhecidos. Mas o rio Pison e Gion não eram conhecidos da época de Moisés, quando ele escreveu. Por que nós podemos dizer isso? Porque Flávio Joséfo, historiador do primeiro século,
que era judeu, Flávio Joséfo, ele identificava o rio Pison para o rio de Ganges e o rio Gion para o rio Nilo. Ou seja, tudo indica que esses rios eram chamados na época de Adão. E com o tempo, os nomes foram mudados. Isso demonstra que é um relato narrativo genuíno, porque o autor não se preocupa em falar os nomes conhecidos da época, como os relatos das epopeias. Aqui, por exemplo, na epopeia Enuma Elish, que diz o seguinte, olha só. Ele, Marduk, criou a humanidade. A Deus Ururu criou a semente da humanidade juntamente com ele. Ele criou a besta do campo, as coisas vivas da estepe, criou o tigre e o Eufrates. Isso demonstra, então, que o autor ele teve a preocupação de falar dos rios conhecidos da época. Mas Moisés ele teve a preocupação principal de falar dos rios que eram conhecidos na época. Os rios conhecidos na época. Porque na época todos conheciam o rio Nilo. Mas o nome que Moisés usou foi outro. O quinto motivo porque Gênesis não é uma lenda. Moisés registra fontes. Ou seja, Moisés não estava escrevendo totalmente da sua mente, da sua cabeça. Moisés relata fontes. Veja o que diz Gênesis 5, 1, que diz assim: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Vejam que Moisés já tinha falado da criação do homem em duas etapas. Primeiramente Gênesis 1 e depois de Gênesis 2. E agora no capítulo 5, Moisés revela a sua fonte, o livro da genealogia de Adão. Jamais uma epopeia mítica, que o texto de Moisés não era uma epopeia, isso é maravilhoso, jamais um texto mítico se basearia em fontes. Isso não existe. Isso é fora de cogitação. Sexto motivo, porque Gênesis não é uma lenda. Há registros da genealogia de Adão. Então, aqueles que afirmam que Adão não é real, que é uma mitologia, estão enganados, porque há registro da genealogia. Isso era muito sério para os judeus, para demonstrar que era genuíno na sua linhagem. Então, vejam bem, em 1 Crônicas, capítulo 1, verso 1, começa com a descendência de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Metusalém e sucessivamente. Vejam que Adão tem uma genealogia. Jamais aconteceria isso em um mito. Jamais. É algo fora de cogitação. Também em Lucas, no Novo Testamento. Lucas 3:38. Olha só. Lucas vem da genealogia, né? Ele vem aqui, ó. Ora, tinha Jesus de 30 anos a começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Aí ele começa de José e vai até filho de Adão, filho de Deus. Vejam, se jamais essa genealogia seria genuína, e isso afetaria até
a credibilidade de Jesus Cristo se Adão não tivesse existido, se Adão fosse um mito. Vejam como esses liberais não pensam. Depois, Jesus e Paulo autenticaram o relato da criação. Isso é muito contundente. Vamos ver Mateus 19,4. Mateus 19,4, que diz o seguinte: então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que diz, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então vejam que aqui Jesus evoca o livro de Gênesis conforme está lá o relato de Moisés. E que se refere a Adão. Apenas ele não citou. O apóstolo Paulo, em Romanos 5,14, olha o que Paulo fala. Ele diz aqui: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ora, gente, Paulo faz um paralelo entre Adão e Jesus Cristo. Se Adão não tivesse existido, fosse um mito, seria completamente patético esse paralelismo, essa análise do apóstolo Paulo. Seria como se Paulo comparasse a Aquiles. Então seria algo completamente fora de cogitação. Paulo estava comparando o primeiro homem a ser criado, né, e o primeiro homem, totalmente homem, mas Deus, que é Jesus Cristo, a ter a criação de Deus, né? Ele é o primogênito da criação, nesse sentido. Ele é o eterno Filho de Deus. Ele nasceu da Virgem Maria, foi gerado pelo Espírito Santo. E aí, então, Paulo faz uma relação. E aí, Paulo também fala em 1 Timóteo, mas claro, 1 Timóteo 2,13, ele diz, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Paulo, então, estava falando, fundamentando aqui, fundamentando um ensino sobre a submissão da mulher no sentido em relação aos líderes, que havia uma certa heresia feminista na igreja de Éfeso devido à deusa Diana, certo? Então, nós vemos aqui 7 grandes motivos que Gênesis não é uma lenda. Gênesis é um relato narrativo que nós podemos acreditar nesse relato histórico, confirmado por vários judeus, por achados, né, como os manuscritos de Qumran, e as várias descendências de judeus, e nós podemos confiar nesse relato de Gênesis. Deus abençoe.